Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês uma série de videoaulas, a começar por essa, falando sobre a resolução de problemas e escrita matemática. Nesta playlist, eu vou criar uma playlist aí no canal, cujo título vai ser exatamente esse dessa primeira videoaula, nós vamos estar tratando desde a resolução de um problema, passos para se resolver um problema, até sua escrita final. Digamos que você vai passar por um processo de avaliação dessa resposta dada. Então, é nesse sentido que essa playlist funciona, tá certo? Então, gente, o que queremos com estas videoaulas? Meu objetivo, inicialmente, foi o seguinte: surgiu a necessidade, como eu dei aula esse semestre, no primeiro semestre, aí venho algumas vezes também dou aula no primeiro semestre dos cursos, da instituição do IFBA, aqui de Vitória da Conquista. Então, eu tenho notado que o aluno ele entra com uma certa deficiência na escrita. Muitas vezes é comum que ele até saiba resolver uma questão, mas ele não sabe desde escrevê-la, ou também até mesmo explorá-la. Então é nesse sentido que eu pensei em estar fazendo essas videoaulas aqui, tá certo? Então, ensinar alguns passos, que você pode estar usando aí para resolver alguns problemas, de matemática, e afins, física, química também, bem como a combinar isso, na escrita final. Imagine que você vai ser avaliado por isso. Vamos pensar o seguinte: você se forma, e vai prestar um concurso. E nesse concurso tem lá uma prova onde você vai ter que resolver uma questão, ou algumas questões abertas, justificando. Então, imagine o seguinte: você pode vir a ser comparado com outro indivíduo, caso o número de vagas seja menor do que o número de concorrentes, o que normalmente acontece. Hoje em dia você tem aí 100 concorrentes por vaga, 200 concorrentes por vaga, tem concursos aí muito difíceis. Então, nesse sentido, você não basta só acertar a questão, você tem que também resolvê-la de um modo, digamos assim, convincente, mostrando que de fato você sabe aquilo ali e sabe, inclusive, o conteúdo necessário para resolver aquela questão. Não foi simplesmente você adivinhou que é uma questão daquela, estudou, e tentou lá enganar seu avaliador. Você mostrar que de fato você conhece aquela questão. Claro também, vou colocar um pouquinho de técnicas que eu utilizo, às vezes quando eu estou resolvendo alguns problemas mais complicados. Eu dei um exemplo aqui nesta videoaula, utilizando um caso bem clássico, é o problema lá do táxi, aquela questão de custo variável, custo fixo, mas para nós nos nortearmos nos passos que eu vou apresentar aqui. Mas esse conjunto de passos você pode estar aplicando em outros problemas. Não garanto que todos os problemas que você venha aplicar esse conjunto de passos vai ser suficiente, Existem problemas muito difíceis. Eu não estou aqui para dar nenhuma receita mágica, não existe receita mágica em matemática. A única receita mágica em matemática é: faça o máximo de exercícios possíveis, Reflita sobre suas soluções, esse tipo de coisa, beleza? Então, gente, o princípio-chave que eu pensei, quando eu tive a ideia de elaborar essas videoaulas foi o seguinte: você tem que resolver um problema como se tivesse que ensiná-lo a alguém. Então, você vai imaginar, vamos imaginar o seguinte, que você resolver a questão de uma maneira tão boa que talvez, se seu avaliador não entendesse muito bem da questão, ele passaria a entender, tá certo? Claro que quando nós vamos ser avaliados, pressupõe-se que o nosso avaliador tem um conhecimento semelhante ao nosso, um pouco superior às vezes, ou até muito superior. Então, nesse sentido, você tem que, digamos assim, agradá-lo. Então, pensando nisso, eu decidi trabalhar com base nesse princípio-chave aqui. Resolva o problema como se tivesse que ensiná-lo a alguém, como se você fosse um professor, tá certo? Então, gente, eu pensei aqui num processo em 3 etapas, tá certo? Algumas etapas que eu peguei aqui, você pode encontrar no livro A Arte de Resolver Problemas, lá de Poli, Então, você pode estar buscando esse livro aí. Quem tiver dúvida, pergunta aí nos comentários, eu passo direitinho a referência, tá certo? Então, algumas dessas etapas, não todas, são algumas leituras que eu venho fazendo, e em especial essa aí, do livro de George Poli, A Arte de Resolver Problemas, tá certo? Então, a primeira etapa, eu diria que é a chamada resolução primária ou rascunho. Então, é aquela resolução que você faz para você.
O que eu vejo muitas vezes? Eu vejo o aluno colocar na prova, na grande maioria das vezes, a resolução primária, que é aquela resolução que ele entende muito bem, mas que o professor tem que se esforçar para entender, né? Bota os dados lá tudo jogados, né? De uma forma muito desordenada. Então isso aí, ele acaba achando que aquilo ali é o suficiente, né? Ah, cheguei à resposta correta, então beleza, tá tudo certo, acertei, vou ganhar a nota máxima. Olha, eu até como professor, eu até não sou muito chato nisso não, mas como avaliador externo, por exemplo, quando eu avalio alunos meus concorrendo à monitoria, né, que eu tenho que compará-los, velho, tá lascado se você ficar só nessa primeira fase. Nessa primeira fase aqui é onde eu coloco as etapas, né? Vou colocar aqui as etapas, né? Que eu costumo utilizar assim para resolver um problema, já pensando na sua escrita futura para impressionar um avaliador, por exemplo, tá certo? Segunda etapa, explorar a resolução primária. Essas duas primeiras etapas aqui, gente, eu diria que eu estou estudando a questão. Mesmo após resolvê-la, eu vou explorar um pouco mais. Imagine que eu posso usar, né, de um software, né, para inserir um gráfico na minha solução. Sei lá, eu estou digitando aqui um trabalho, né, para entregar um professor, e aí eu quero, ao final, colocar gráficos, né, explorar um pouco mais a solução. Então, essa aqui seria uma segunda etapa que eu acho bem interessante, beleza? E na terceira é escrita do texto final. É aquele que, de fato, a pessoa vai ler. Então, esta primeira parte aqui, muito embora a gente é muito tentado a querer colocá-la, tá certo? Mas a gente meio que vai dar uma resumida aqui, botando basicamente assim, né? Um texto mais no português do que essencialmente contendo caracteres matemáticos, explicando a questão. Claro, quando tiver contas, nós vamos ter que desenvolver essas contas, mas nós vamos explicando passo a passo o que nós fizemos. É como se a gente fosse agora colocar em texto essa parte aqui, beleza? Então isso aqui é o que o seu avaliador vai ter lá em mãos, ok? Então, vamos começar aqui com a etapa 1, resolução primária. Eu pensei em algumas perguntas, né? Pra gente, quando a gente vai resolver um problema, né, a gente deve se fazer algumas perguntas que vão nos nortear na hora de escrever a resposta. Essas perguntas são quais? Ó, o que se quer com o problema? Então, se possível, escreva, né, principalmente nos problemas mais difíceis, ou aqueles maiores, né, com enunciado maior, escreva explicitamente, ó, eu quero isso. Ou seja, queremos achar o custo em função da distância percorrida. Pronto. Beleza. Segundo, o que o enunciado nos fornece? Ou seja, anote os dados. Dê nome aos dados. Dê uma letra para indicar um dado. Tá certo? Então, pegue essa parte do enunciado, né? Após lê-lo uma vez, vá agora grifando ou anotando externamente o quê? Os dados. Beleza? É muito comum a gente ser muito afobado, né, e querer resolver logo a questão. Tudo bem, se você está numa situação de prova onde você tem apenas 2 horários, né, sei lá, 100 minutos para resolver uma prova extensa, meio que essas videoaulas aqui não são nesse sentido. Mas se você tem tempo para refletir, sei lá, você tem um dia para preparar, ou você tem lá, sei lá, 4 horas para resolver apenas 2, 3, 4 questões, então estes vídeos aqui são exatamente nesse sentido, beleza? Claro que com a prática, em fazer isso aqui, você já cai no automático basicamente para a última parte, né? Para a chamada escrita final. Então você está tão craque, né, que quando você pega um problema que você já está mais ou menos familiarizado, você já vai para a escrita final, tá certo? Então, praticou, você fica bom mesmo. Terceiro, é possível fazer um desenho, tabela ou gráfico que ajude a entender ou visualizar melhor o problema? Né? Isso aqui é uma carência que eu tenho notado muito. O aluno, às vezes, quando ele vai resolver a questão, eu também fazia muito isso, né? A gente já vai logo para a parte algébrica, né, da coisa, já vai logo escrevendo um monte de conta e se esquece de fazer um desenho. Né? Em física, eu me lembro que eu tinha para mim que física já era o contrário, né? Eu já pensava logo, não, vamos lá fazer um desenhozinho do plano inclinado, né? Botar lá o bloquinho, umas forças, para depois a gente fazer as contas. Leva isso para matemática também, você vai se dar bem com isso aí, beleza? Então, um desenho, caso não dê para fazer um desenho, você pode fazer uma tabela, fazer uma simulaçãozinha, poxa, esse dado aqui implica nessa resposta, nesse valor aqui, esse outro implica esse outro valor, e aí você vai estudando aos poucos o problema, já tendo uma ideia da próxima perguntinha, que é o seguinte: é possível estabelecer uma relação entre as variáveis?
né? Então, você identificou aqui o que o problema, né, o enunciado fornece, né, o que o problema quer, né? Então, meio que nessa primeira e segunda pergunta, você identifica as variáveis. E aí agora você quer estabelecer uma relação entre estas variáveis. Seja uma relação geométrica, seja uma relação algébrica, que relação tem? Certo? Então você utiliza esses 3 passos aqui anteriores para tentar estabelecer essa relação. Aí uma coisa interessante é o seguinte, é esta quinta aqui. Ó. Normalmente, esta quinta aqui passa batido, né? Porque quando o professor coloca uma questão, ele já pressupõe que aqueles dados ali são suficientes para respondê-la. Então, claro, é possível obter o que queremos? Então, numa questão de matemática, meio que é meio sem graça, porque se o professor bota na prova, ele não vai botar uma questão aberta, que não dá para você responder, né? Ou em aberto, digamos assim, com um dado faltando, por exemplo. Ele vai botar a questão ali suficiente, com dados suficientes para você responder. Às vezes pode ter um dado a mais, mas de modo geral ele vai colocar uma quantidade mínima necessária. Então muitas vezes a gente pula essa parte aqui. Porém, quando nós não temos muita ideia de como resolver o problema é muito difícil, a gente precisa fazer esta pergunta aqui. Tá certo? É possível obter o que queremos? Se sim, resolva. Resolva o seu problema. Tá certo? Então, a resolução primária você tem que, assim, eu sugiro, olha, eu não estou dando nenhuma receita mágica, eu não estou aqui sendo nenhum guru da matemática, tá certo? Eu odeio esse tipo de coisa, certo? Ficar dando mensagem motivacional, tipo guru, você... Não, o negócio é, estudou, beleza. Nem estou dizendo que esses passos aqui são os melhores possíveis. Você tem muita gente boa aí no YouTube, né? Você tem muito material bom, né? Muitos livros bons, especializados até nessa parte aqui de problemas e tal. Não estou dizendo que meus passos são os melhores, mas eu estou dizendo assim, são passos interessantes. Decidi colocar isso num vídeo, beleza? Etapa 2. Explorando a resolução primária. Eu gosto muito disso aqui, gente. Eu vou ser sincero, eu sempre fiz isso aqui na vida. Tá certo? Assim, durante minha vida matemática, eu costumo pegar esse passo 2 aqui e fazer, né? Fazer essa exploração. Essa exploração, eu dividi ela em 2 pedaços. Primeiro, né, é uma pergunta. Há alguma forma relativamente simples, rápida, de podermos verificar o resultado? Porque assim, o que eu vejo muitas vezes, né? Comentar aqui alguns erros que às vezes ocorrem. Né? O aluno acha lá, faz uma divisão lá errada, dá um resultado lá que é muito além do que deveria dar se ele estivesse dentro da lógica da questão e fala, olha, eu espero um resultado aqui entre 10 e 20. Pô, aí vai lá e acha 30. Sei lá, tipo, ele está calculando a média aritmética de números que variam de 16 a 35. Então é natural que ele obtenha um valor o quê? Entre 16 e 35. Só que ele vai lá e acha 40. Então ele não refletiu sobre o resultado. Claro, nesse caso ele não está verificando, assim, a resposta se é aquela corretamente, mas ele está verificando pelo menos se aquela resposta tem lógica. Eu vejo muitas vezes faltar isso aí, beleza? Claro que aqui eu falei simples e rápido, porque você não pode gastar muito tempo nessa parte. Se não tiver uma forma muito simples, beleza, você pode pular. Um outro caso é o seguinte, dá para utilizar, quer dizer, outra pergunta, né? Dá para utilizar um software ou plataforma, Excel, GeoGebra, Wolfram Alpha, essas plataformas aí que você tem aí na internet, ou softwares, né? Para verificar o resultado? Quer dizer, você tem uma forma de fazer na mão, digamos que você, no problema em questão, você verificou aqui o item 1, você, né, viu pelo menos que a resposta está lógica, tá certo? Não necessariamente correta, mas pelo menos dentro do que se espera, tá certo? E aí você é o seguinte, se você tiver acesso a um software, por exemplo, você está fazendo um trabalho, ou o seu avaliador lhe dá a possibilidade, não, velho, você resolve do jeito que você quiser, certo? Eu vou pegar entre você e seus concorrentes e vou ver quem me agradou mais. Se você sabe resolver ela por um software e sabe me explicar que você sabe de fato o que está fazendo e não somente decorou um conjunto de passos, beleza, não tem problema. Ou até mesmo você está fazendo um trabalho para entregar, para apresentar para o professor. Então, você pode, né, utilizar um software para esboçar um gráfico mais bonito, verificar a própria solução, incrementar um pouco mais, explorar um pouco mais esse passo anterior, a etapa 1, né, que é a resolução primária, né, o seu rascunho, beleza? Então, você tem esses 2 itens aí, a gente vai passar por eles também, beleza? Escrevendo o texto final. Esse aqui talvez é o que me incomode mais, né? Então, o motivo de eu ter feito o vídeo não foi nem para ensinar você a resolver o problema, porque resolver o problema é muito difícil.
Eu não vou mentir para você, até eu sinto dificuldade em resolver muitos problemas de matemática, inúmeros na verdade. Claro que a gente ali com o tempo a gente vai conseguindo, mas assim, o objetivo aqui meu é a escrita do texto. Né? É aquilo que vai de fato para a mão do avaliador. Você, em hipótese nenhuma, deve dar seu rascunho para ele. Se não, rascunho é uma coisa que é normalmente desorganizada, você anota um dado aqui em cima, outro lá embaixo, aí bota um aqui, bota outro. Então, assim, é uma coisa que meio que só você entende, beleza? Claro, se tiver um rascunho bonito, dá até para se passar por texto final. Mas, assim, eu aconselho você ter um texto final, se você dispuser desse tempo para fazer esse texto, beleza? Então, olha só. Primeiro, retoma-se o enunciado, bem como alguma relação, ou algumas, né, direta dos dados fornecidos em forma escrita, lançando mão ou não de um desenho, tabela ou gráfico. Você pode muito bem começar a sua questão assim, considere o gráfico a seguir, depois vem explicando, e se tiver alguma conta, você desenvolve essa conta, tá certo? Então, inicialmente, você pode começar muito bem colocando uma figura, tá certo? Sei lá, tá resolvendo um problema de geometria. Então, você pode começar desenhando o que o enunciado te dá. O enunciado dá um triângulo e sua altura. Beleza, desenha lá o triângulo e sua altura. Então, meio que você já coloca no papel aquilo ali. Então, claro que com texto, né? Considere o triângulo ABC com a altura AD, né? Dizendo que é a altura, tudo direitinho, explicando toda a legenda, fazendo uma legenda, né, para toda a figura. Tá certo? Então, assim, tem que ser bem organizado. Desenvolva os cálculos. Né? Então, assim, depois dessa primeira etapa, normalmente você já tem algumas relações suficientes, né? Ou você emenda um certo texto, né? A partir da figura podemos concluir que a altura pode ser obtida pelo teorema de Pitágoras. Então aí você vem para a segunda parte, desenvolve-se os cálculos. E na última parte você conclui explicitando exatamente o que foi solicitado no enunciado. Quer dizer, você diz assim, logo o custo da viagem de 5 quilômetros foi tanto. Porque lá no enunciado estava dizendo, calcule o custo da viagem de 5 quilômetros. Então, você retoma essa parte lá, colocando, né, a resposta logo após ela. Beleza? Então, tá aí. Então, aí, pensando nisso, gente, eu tenho aqui um exemplo. Ele é simples, é exatamente para você não perder o foco. Se eu botasse um problema muito complicado aqui, né, eu acabaria perdendo tempo demais raciocinando sobre o problema e perderia o foco principal dos vídeos, que é exatamente a escrita matemática. Então, meu objetivo aqui, mais do que ensinar você a resolver problemas, que é um mundo vasto, extremamente amplo, é ensinar você, dar algumas dicas, né, de como dar uma resposta, digamos assim, convincente, que mostre ao professor, ao avaliador, numa situação, né, de concorrência, né, aí que você esteja concorrendo com alguém, que você de fato sabe aquilo que você está escrevendo. Beleza? Então, o exemplo é o seguinte, vamos acompanhar aqui. Ó. Um serviço de táxi cobra de seus usuários um valor fixo, né, que a gente costuma chamar de bandeira, no valor de R$ 4,00, mais uma taxa de R$ 1,50 por quilômetro rodado. Nestas condições, uma viagem que custou R$ 21,25 transportou o passageiro por quantos quilômetros? É um problema simples, talvez você não gaste nenhuma linha para resolvê-lo. Só que aí você faz isso, resolve ele em uma linha. Beleza, tá certo. Só que seu concorrente resolve ele com um texto explicativo, mostrando que ele domina, inclusive, a língua portuguesa. Ou, pelo menos, dentro da matemática, ele escreve muito bem. Pronto. É o suficiente para você ganhar menos pontos. Tá certo? Claro que numa situação que tem um baremo bem definido, né? Digamos assim, uma situação mais objetiva, né, onde tem, se ele fez isso, ganha tanto, se ele fez isso, já está lá dito cada coisa quantos pontos vale. Mas, obviamente, aquele cara que só fez aquele cálculozinho simples, ele carece o quê? De explicação. Né? Carece de um texto, algo didático, digamos assim. Então, você precisa o quê? Ter em mente sempre essas ideias. Beleza? Então, ó, vamos aqui, gente, ó, guardar o seguinte. Ó, os dados aqui é o seguinte. Uma taxa fixa no valor de R$ 4,00. Uma taxa variável, né, a gente pode chamar assim no valor de R$ 1,50 e um custo total da viagem de R$ 21,25. Beleza? Então, gente,
Guarda esses dados aí, qualquer coisa a gente volta lá, ó, posso voltar aqui o slide, tá vendo? Então guarda esses dados aí, a gente qualquer coisa volta aqui se esquecer algum deles, beleza? Então vamos aqui, ó. Resolução primária ou rascunho, né? Aquela primeira etapa. O que se quer com o problema? Então, voltando aqui no enunciado, claro, de preferência o que é que você faz, né? Copia esse problema aqui num papel e fica sempre com ele aí, tá certo? Para você não perdê-lo de vista. Eu vou estar sempre voltando o slide aqui, sempre que eu precisar dele. Mas você pode copiar aí num papel para você, né, entender melhor, beleza? Então, ó, o que se quer com o problema? Então, ó, esta pergunta aqui, né, vamos respondê-la. Pelo enunciado, então, voltando, ele quer o seguinte, né, você pode ler o problema de novo. Então, ó, nestas condições, uma viagem que custou R$ 21,25 transportou o passageiro por quantos quilômetros? Ele quer o quê? A distância, né, percorrida. Percorrida em uma viagem que custou R$ 21,25. Então, escrevi aqui. Isso aqui pode ser feito mentalmente? Pode. A pessoa que estudou, que manja, aquele colega seu mais inteligente, fala, pô, esse cara escrever. É porque no início, né, ele tinha alguma dificuldade, então ele escrevia um texto mal escrito, ele foi melhorando, foi lapidando. Ou então, às vezes, a pessoa já tem o dom mesmo, né? Eu não discuto com quem já tem o dom. Eu, particularmente, sempre fui aquele que aprendi assim na dificuldade mesmo, tá certo? Então, respondemos explicitamente o que a gente quer. A distância percorrida em uma viagem que custou R$ 21,25. O que o enunciado nos fornece? Então, são aqueles valores lá que foram grifados. Vamos voltar aqui, ó. Então, a bandeira, né, que a gente pode pensar como valor fixo. Daqui a pouco a gente vai tentar entender esses dados aqui, como é que eles estão relacionados, tá certo? Um valor variável de 1,50, porque ele varia a depender de quilômetro rodado, né, a quantidade de quilômetros rodados, tá certo? E um valor total, aqui. Então, ó, o que o enunciado nos forneceu foi o seguinte, ele nos forneceu o que a gente chama de valor fixo, que é o quê? R$ 4,00. Esse valor aqui, gente, você tem que entender bem, ó, o enunciado ele é claro, tá certo? No seguinte sentido, independente de quantos quilômetros forem rodados, você vai pagar esse valor aqui acrescido, né, de um valor por quilômetro rodado. Então, assim, você vai pegar R$ 4,00 mais um valor variável, tá certo? Daqui a pouco a gente vai ver isso aí. A gente tem o que a gente chama de taxa variável. Taxa variável. Desculpa a letra aí, é porque essa caneta de dilatador ainda estou pegando a manha com ela. Que é um valor que de 1,50 por quilômetro. Então, se eu percorrer 1 quilômetro, eu vou pagar 1,50. Se eu percorrer 2 quilômetros, R$ 3,00. 4 quilômetros, R$ 4,50, só relativo à taxa variável, mas tem que somar também com a taxa fixa. Daqui a pouco a gente vai ver isso aí, beleza? E também o valor da viagem. Valor da viagem. Aí você deve estar falando assim, poxa, que saco, né? Resolver um problema tão fácil desse, aplicando isso. Mas é isso, ó. Começa com os problemas fáceis. Faça isso aqui como se fosse um exercício de escrita e não necessariamente de ampliação do conhecimento matemático. Muito embora, quando você escreve bem, né, você também tende a entender o assunto. Tá certo? Então, ó, o valor da viagem, que é R$ 21,25. Tá certo? Então, isso é o que o enunciado nos fornece. Coloquei aqui de uma forma mais condensada. Lembrando, esse aqui é meu rascunho, né? Então, eu posso escrever aqui do jeito que eu quiser. Então, vamos continuar aqui. Ó. Então, esses dados já coloquei aqui nessa parte. Ó. Respondi a essa pergunta aqui destacada, a 1 e a pergunta 2. Agora, vamos para a 3. É possível fazer um desenho, tabela ou gráfico que ajude a entender ou visualizar melhor o problema? Então, gente, ó, eu sugiro o quê? Que você vá seguindo isso aqui, copie na folha de papel, vá seguindo para você ter todos os dados sempre à mão. Aqui, basta eu dar um clique e eu volto, né, para o slide. Mas eu recomendo para você ter um panorama geral, você pega uma folha de ofício e utiliza um lado dela para estar descrevendo tudo isso aí que eu estou fazendo, tá certo? É importante nesse princípio que você imite mesmo,
Eu não gosto de dizer que o aluno tem que imitar o professor, mas pelo menos esse exemplo aqui você imita. Depois você vai tentando aí dar seus passos em um outro problema qualquer. Então, ó, é possível fazer um desenho, tabela ou gráfico que ajude a entender ou visualizar melhor o problema? Olha, eu vou fazer aqui uma tabela, mas daqui a pouco eu vou falar um pouquinho do gráfico naquela parte lá de explorando a resolução primária. Sei lá, você quer entregar um trabalho, né, bem feito, né, e você quer botar um gráfico. Então, naquela parte lá, a gente vai voltar nesse problema aqui para tentar explorar, tá certo? Então, ó, eu pensei assim numa tabela, no item 3. Sim, vírgula, opa, uma tabela. Tabela, o quê? Relacionando a distância percorrida e o custo da mesma. Então vamos pensar assim, ó. X, aqui seria a distância percorrida em quilômetros. Como é que é o rascunho? Eu não preciso necessariamente dizer que x é a distância percorrida. Vou botar assim só em quilômetros, você vai entender que x, né, vai estar nessa unidade. E aqui você vai ter o seguinte, o custo dessa distância, vamos imaginar o seguinte, dado um x, vai ter um custo que depende desse x. Mais ou menos como a gente faz com função mesmo, que vai ser um custo dado em reais. Beleza? Então a gente começa com um valor simples, gente. Não precisa complicar, não. Vamos começar aqui o seguinte. Se eu só percorresse 1 quilômetro, quanto eu pagaria? Olha, eu teria que necessariamente pagar R$4, que é aquela chamada bandeira. Ela já está lá no táxi, não sei, né, se vocês se lembram, né, quem ainda pega táxi. Mas tem lá um valor, né, que marca lá, que normalmente varia entre 3, aqui pelo menos na minha cidade, R$3,60 e R$4,20, né? A depender do horário do dia também, né? Tem toda essa questão. Tá certo? Então, nesse caso aqui, você vai pagar esses R$4 mais o quê? R$1,50 vezes 1. Tá certo? Ou seja, um total de quanto? 4, né? Mais 1,50 vai dar o quê? 5,50. Deixa eu só fazer aqui centralizado, né? Para não ficar muito feio aqui no vídeo. Vamos botar aqui, botar o 4 um pouquinho mais para lá. 4 mais 1,5 vezes 1 vai dar o quê? R$5,50. Quando você faz esse exercício aqui, gente, mostra que você de fato está entendendo o que você está calculando. Tá certo? Mesmo que isso não vá lá no texto final, pode ser uma coisa muito, né, ficar um texto muito grande, chato de se ler, né? Mas você vai colocando isso aqui, você vai estudando o problema, vai entendendo ele. Imagine até que seja um problema que você não sabe resolver. Né? Esse aqui ainda é simples, né? Você pode, com uma criatividade, resolvê-lo rapidinho. Mas um problema mais difícil, você vai ali, o quê? Tentando entender a relação entre essas duas variáveis. Então, se eu percorresse 2 km, agora isso numa outra viagem, né, eu pagaria, ou um outro passageiro, né, que percorreu 2 km, ele pagaria R$4 mais 1,50 vezes 2. 1,50 vezes 2 dá 3, mais 4 dá quanto? R$7. Vamos pegar aqui mais um caso só, 3, né, uma outra viagem, né, um outro dia de 3 km. Então vai ser R$4 mais 1,50 vezes 3. Que dá quanto? 1,50 vezes 3 dá 4,50, mais 4 dá 8,50. Você sabe o que é esse exercício que te ajuda? A gente te ajuda a perceber uma coisa interessante, relações. Por exemplo, a cada variação de 1 km aqui, não é claro que corridas totalmente novas, não é o caso de eu estar correndo 1 km e botar mais 1 km. Cuidado, não é isso. Em uma viagem, um dia eu fiz 1 km, no outro dia eu fiz uma viagem de 2 km. São viagens diferentes. Não é eu aumentar uma viagem que eu já estava percorrendo. Porque aí eu correria o risco de pagar o 4 duas vezes. Isso não vai acontecer. Mas você percebe o seguinte, ó, essa variação aqui é o quê? Constante, ó, igual a 1,5. Então, a depender dessa ideia aqui, você pode resolver por inúmeras outras formas. Tá certo? Aqui no passo 4, eu vou emendar ele aqui, ó, que é o seguinte, ó, pergunta 4 lá, ó, é possível estabelecer uma relação entre as variáveis? Então aqui, ó, se aqui fosse x, vou botar aqui 3 pontinhos, né? Se aqui fosse um valor x qualquer, como é que eu faria para achar o custo desse valor? Essa c de x seria quanto? Seria 4 mais 1,5 vezes x. Tá certo? Então aqui não tem como simplificar, eu dependo do valor de x, eu deixo desse jeito aqui. Beleza?
É como se, essencialmente, eu estivesse fazendo o seguinte. Claro que tem também 3 pontinhos, né? Então, é como se eu estivesse observando a relação que C de x igual a, ou seja, o custo em função da distância igual a 4 mais 1,5 vezes x. Pronto, então eu obtive uma fórmula, ó, observando essa ideia aqui, beleza? Claro que o aluno mais experiente já fez esse problema, vendo direto para cá. Mas lembre-se, gente, não foca no problema, foca nos passos, tá certo? Então vamos continuar. É possível obter o que queremos, né? Se sim, obtenha. O que nós obtivemos ali no passo 4, né? Nós temos o quê? Nós relacionamos as variáveis da seguinte forma, né? Sim. Então vamos botar assim, ó. Pergunta. Vamos responder a nossa pergunta. Sim. Note que estabelecemos uma função. Olha, gente, assim, eu sei que é uma função. Se você não entende o conceito, por isso que eu falo, a linguagem que você vai utilizar depende do quanto você sabe. Então, como eu sei que é uma função, ou seja, para cada valor ali de distância percorrida, eu vou ter um custo, né? Então, meio que satisfaz a ideia. Eu vou ter um único custo, ou seja, se eu paguei uma quantidade por uma viagem de 10 km, eu vou, no outro dia, se eu andar os mesmos 10, eu vou ter que pagar o mesmo valor, tá certo? Então, assim, claro, uma pequena variaçãozinha, às vezes o táxi para um pouco perto, um pouco longe, mas assim, no final das contas, a lógica diz que eu teria que pagar o mesmo valor. Tá certo? Então você tem essa ideia aí de função, né? Dado uma distância, tem um único correspondente, né? Que é um valor associado a essa distância. Então essa é a ideia de função. Então sim, na hora que estabelecemos uma função que relaciona, isso aqui é quase o texto, lá no final, que relaciona a distância, né? Vou botar assim, a distância percorrida x com seu respectivo custo. Então, botar assim, ó. Vamos chamar assim, ó. De fato. C de x igual a 4 mais 1,5x. Uma letra ruim aqui, deixa eu só colocar aqui direitinho. 1,5x. Pronto. Então, nós achamos esta relação aqui. Agora, para obter o que a gente quer, a gente tem que se lembrar de um dado. Qual dado que nós podemos utilizar aqui? Lembre, uma questão de matemática, normalmente ela é suficiente. Então, tem um dado que a gente falou lá no enunciado que a gente não utilizou ainda, que é o quê? O custo da viagem. Como? C de x. Quer dizer, né? Então, vamos botar assim, ó. Admitindo C de x igual a 21,25, podemos obter a distância x procurada. Ou solicitada. Então, essa distância vai ser o quê? Vamos lá no passo 6. Resolva. É só a gente resolver essa equação aqui. Se C de x é 21,25, então a gente resolve esta equação aqui, ó. 21,25 igual a 4 mais 1,5x. Tá certo? Claro, resolvendo aqui, a gente vai passar para o outro membro, né? Então vai ficar assim, 1,5x igual a 21,25 menos 4. Aqui, note, esse aqui, gente, essa questão aqui é o meu rascunho. Eu posso fazer direto aqui. Então, x, na verdade, vai ser dividir por 1,5 aqui. Na verdade, se você dividir e fizer essa conta, não vou entrar muito no mérito da conta, eu vou ter aqui 11,5 o quê? Quilômetros. Ó, a variável, cuidado. Nunca se esqueça a unidade, na verdade, né? Não é a variável necessariamente, mas assim, a unidade no que você está trabalhando. Porque, por exemplo, se essa resposta aqui está em quilômetros, às vezes você pode estar numa questão de marcar, por exemplo, né, e dar lá em centímetros, sei lá. Ou o cara pedir, dê a resposta lá em centímetros, sei lá, por algum motivo ele pediu isso. Né? Mesmo não sendo muito elegante, mas ele pediu. Então, tome muito cuidado com tudo aqui, beleza? Então, beleza, nós praticamente o quê? Acabamos nossa etapa 1.
nós chegamos à resposta, né? Só que a resposta é meio que rascunhando as coisas. Claro, algumas coisas aqui que eu escrevi, você não precisaria escrever, né? Você já poderia botar assim, 5, c de x igual a 4,5. Aí você botaria assim, c de x igual a 21,25, pronto. Já emendaria o passo 5 no 6. Eu coloquei assim para dividir bem, porque às vezes você chega nessa parte aqui e vê, poxa, está faltando alguma coisa, eu não consigo chegar daqui para cá. Sei lá, você está num problema aí do mundo real, digamos assim, né? É não um problema que o professor de matemática passa que normalmente vai ter solução, né? A menos que ele passe um que não tenha, mas você está aí no mundo real e pode ser que você pensou um problema e hipóteses que não são suficientes para chegar à conclusão, para você determinar, né, o que você quer. Então, nesse sentido, né, esse sexto item é importante, tá certo? Então, tá aqui o nosso rascunho. Lembre-se, nós temos tudo aqui à mão, ó. Então, o seu papel aí, ó, você vai grifando. Eu recomendo que você meio que dê uma, digamos, uma copiada nesse primeiro exemplo. Entenda bem, né, tudo que a gente fez, ou seja, tudo que eu propus, eu acabei realizando. Beleza? Então, ó, explorando a resolução primária. Esta parte aqui, ela é a mais importante. Você deve estar falando, poxa, esse vídeo é tão grande. Ou então, se você chegou aqui, você pode parar, assistir outro dia, outra hora. Não precisa assistir o vídeo todo. Eu recomendo que você assista o vídeo todo uma vez. E depois, assim, para você ter um panorama geral, tá certo? Assista de vez ele, mesmo que você não esteja muito atento e tal. Depois você volta em alguma parte que você achar mais interessante, beleza? Mas assim, não deixa de assistir ele do começo até o fim, não. É um vídeo bem interessante, tá certo? É um vídeo assim, onde se colocam técnicas, isso assim, tá tudo interconectado, beleza? Então, ó, há alguma forma relativamente simples, rápida, de podermos verificar o resultado? Então, ó, se você fosse pegando aquela tabela, então assim, se você olhar 11,5 não está tão longe. Então, você poderia estimar. Eu não vou aqui fazer para achar a resposta certa, senão eu estaria resolvendo o problema de novo. Mas vamos fazer uma estimativa. Então, você tem aqui x e c de x. X dado em quilômetro, claro. E c de x dado em reais. Vou botar assim um colchete, né, para colocar aqui a unidade. Então, aqui, ó, a gente viu o seguinte, que a resposta nossa é 11,5. Né? Então, assim, quando a gente colocou 1 aqui, a gente viu que foi 4 mais 1,5 vezes 1, que deu quanto? Só colocar aqui mais centralizado, né? Então, 4 mais 1,5 vezes 1 deu 5,5. Vamos pular lá para frente, né? Para a gente não perder muito tempo. Deu 11,5, não foi? Vamos ver se nossa resposta pelo menos tem lógica. Que é o seguinte, vamos colocar aqui 10, quer dizer, 11 e depois 12. Por quê? 11,5 é muito chato você calcular, né? Então você pensa assim, ó, se eu botasse aqui 11, eu teria assim 4 mais 1,5 vezes 11. Isso aqui dá quanto? Ó, 1,5 vezes 11 tem uma maneira muito fácil de você fazer. É 11 mais a metade de 11. 5,5. Então isso aqui dá quanto? Dá 17,5. Oh, desculpe. 16, né? 5. Beleza? 5 aqui você bota uma vírgula, dá 0, 5 e 0 dá 5, 5 e 1 dá 6, aqui dá 1. Então, deu 16,5. Se você botasse 12 aqui, 1,5 vezes 12 dá quanto? É exatamente 12 mais a metade de 12. 18. Aí eu lhe pergunto o seguinte, opa, faltou aqui somar o 4. Olha só, ó, vacilando aqui, não pode, né? Então aqui, ó, somando 16 assim mais 4 deu 20,5, ó, tem que somar o 4, né? Ó, já ia errando, né? Já pensou que você acertar a questão, errar e voltar lá e tentar corrigir a lambança, mas isso aqui acontece. Então 18 mais 4, 22. Então perceba o quê? Que nós obtivemos uma resposta que é lógica com relação ao enunciado. Por quê? Porque o 11,5 ele está relacionado com quem? Com o 21,25. E veja que ele está aqui dentro. Então, assim, a resposta que nós achamos não é estranha. Eu podia muito bem colocar um valor aqui, gente, por exemplo, para não dar 11,5, mas dá para dar assim, 11,536, um número bem ruim de se calcular.
Então você não teria como, aqui você ainda tem, se você quiser fazer essa conta aqui, 1,5 vezes 11,5, somar com 4, não é uma conta difícil, mas eu poderia colocar aqui um número muito complicado. E pedir qual foi a distância exata percorrida. Digamos que o marcador lá do cara, o medidor lá do táxi, ele calcule assim, com uma precisão de centavos, né, o valor exato que o indivíduo vai pagar. Ou pelo menos aproximado, mas dentro daquelas casas decimais. Então, esse 11,5 aqui poderia ser um número pior, a depender desse 21,25. Então, nesse sentido, né, se você pensa em verificar isso aqui apenas jogando o valor, não vai funcionar tão bem. Mas aqui você estimou, ó, 11,5 está aqui dentro. Perceba que o valor gerado aqui, uma cota inferior, digamos assim, seria esse valor, uma cota superior a esse. Veja que o 21,25 está exatamente aqui dentro. Claro, se você observar bem, está a mesma distância, né? Por exemplo, daqui para cá está 0,75 e daqui para cá 0,75 também. Olha, 11,5 está no meio de 12, né? Entre 11 e 12, bem no meio. Então, o valor aqui do dinheiro está bem no meio. Uma propriedade lá da função, pô, parece que está dando certo, né? Pronto. Então, eu diria que essa aqui é a forma simples, né? Eu gastei muito tempo explicando, mas se você for rapidinho aqui na caneta, velho, você não gasta nem 40 segundos para fazer isso aqui, beleza? Essa estimativa aqui. Dá para utilizar algum software, ou plataforma, Excel, GeoGebra, Wolfram Alpha, né? Eu coloquei aqui as que eu utilizo mais, mas aí você pode estar utilizando. Ou um software de celular, né? Um aplicativo, para verificar o resultado. Aí vamos aqui sair, ó, do slide, tá certo? Vou sair do slide, vamos lá no Excel. Vamos no Excel. Vou manter aqui as anotações, tá certo? Então já deixei aqui o Excel aberto. Então vamos imaginar o seguinte, ó. Aqui eu vou botar a minha variável x, que é dada em quilômetros, aqui em cima, ó, na parte superior aqui. E aqui eu vou colocar meu custo em função de x, que é dado em reais. Né? Botando a unidade aqui na frente. Pronto. Só que aí eu posso pensar o seguinte, eu posso escrever se você tem habilidade com Excel. Eu espero se você tiver habilidade. Eu posso fazer assim, ó, 1, 2, ver aquela primeira tabela, botar aqui, ó, 3 pontinhos, e vamos botar aqui o 11,5. Então, eu estou indo exatamente na minha pergunta. Vamos voltar lá no meu slide, ó. Dá para se utilizar um software, seria aqui o próximo, né? Dá para se utilizar um software, plataforma, GeoGebra, Wolfram Alpha para verificar o resultado. Então, assim, agora eu vou de fato verificar, botar o valor correto. E aqui eu vou escrever uma fórmula. Se você, né, tem alguma habilidade, né, com Excel, você vai saber o que eu estou falando. Se não, procura entender um pouquinho o software e vai o software que você tem mais habilidade, tá certo? Que você acredita que dê para fazer essa verificação. Então, você pega aqui, ó, 4 mais... O Excel trabalha com célula. Então, eu vou pegar o que está nesta célula aqui, ó, B2, ó, mais o quê? 1,5 vezes B2. Veja que ele apareceu, grifou aqui de azul, né? Aqui o B2 está azul. Não sei se dá para ver muito na resolução aí da imagem. Dê Enter. Pronto, primeiro valor 5,5. Volta lá no coisa, se você estava anotando. Volta lá na sua anotação e vê que era exatamente esse valor. Aí o Excel ele tem uma ferramenta linda que é você puxar e arrastar. Então, eu vou arrastar aqui até embaixo. Aqui, ó, essa parte aqui está estranha, porque não tem valor nenhum aqui, né, nessa primeira parte. Então, obviamente, aqui não. Pronto, ó, o 21,25. Só que aqui eu estou interessado o quê? Em achar o 11,5. Só que aqui eu fiz meio que de trás para frente. Então, observe o quê? Que eu poderia fazer também de maneira invertida, beleza, a partir daqui e gerando os valores, tranquilo. Só que aqui eu falei, pô, vou verificar a resposta. O que tem que acontecer? Ela tem que dar certo com o enunciado. Ela tem que encaixar no 21,25. Encaixou. Tá certo? Aí ao longo da playlist, nessa videoaula aqui, essa primeira é mais longa, tá certo? Ao longo da playlist eu vou estar fazendo o quê? Outros problemas, mais diretamente. Eu vou seguir esse espaço aqui agora de uma maneira bem rápida, beleza? Então, essa primeira aqui eu precisava falar mais como é que está, né, o processo. Então, eu diria que é algo mais até teórico, eu diria. Não é tão prático assim. Aquela no campo mais ali das ideias mesmo. Tá certo? De organizar as ideias antes de ir para o papel. Então, de fato, nossa resposta é esse aqui, ó, 11,5 quilômetros, né? Perceba a fórmula aqui, ó, 4 mais 1,5 vezes B6, ó, então deu 21,25, que é um dado lá do enunciado. Tá certo?
Então aqui está a fórmula, ó, 4 mais 1,25 vezes B6, ou seja, o valor de 1,25 por quilômetro rodado. Como eu percorri 11,5 km, eu paguei esse produto aqui, mais a taxa de R$4. Beleza? Então, com isso, nós respondemos a nossa segunda pergunta aqui. Ó. Sim, o Excel. Ficou horrível aqui minha palavra, mas tudo bem. Mas deu para entender. Você poderia usar outros softwares, tá certo? Por exemplo, se você viu que isso aqui é uma função afim, né? Você poderia utilizar lá o GeoGebra para traçar um gráfico, coisa do tipo, tranquilamente. Poderia, inclusive, lá na próxima etapa, que é a escrita final do texto, colocar um gráfico, né? Mostrar ali, explicar tudo direitinho, localizar lá o ponto. Olha, aqui no ponto 11, no valor de 21,5, ó, nós temos o correspondente R$11,50. Quer dizer, no valor R$21,25, nós temos o correspondente 11,5 km. Então, pegar isso e explicitar a sua resposta no gráfico. Pô, legal, o cara vai falar, poxa, o cara, além de resolver, deu um gráfico, explicou bem explicado, pronto. Nota, beleza. Certo? Agora, escrita do texto final. Né? Essa parte aqui, gente, é a parte que você vai sistematizar tudo que você colocou de uma maneira não muito grande. Você percebe que eu escrevi coisa pra caramba. Vamos retomar os slides? Né? Muito dado, muita coisa, né? Então vamos tentar sistematizar isso de uma forma, o seguinte, que nós, digamos assim, sintetizemos tudo aquilo que foi posto, só que assim, usando bem a língua portuguesa, né? Então, juntando bem a língua portuguesa e a matemática, explicando cada passo da nossa solução, beleza? Então, eu até fiz aqui num papel, né? Eu vou meio que dar uma pescada aqui, tá certo? Porque eu não tenho acesso a esse outro aqui, que é onde eu botei os passos, né? Esses passos que eu fiz mais ou menos diferente aqui, né? Durante o slide, não cheguei exatamente igualzinho, tá certo? Mas esse segundo que eu tenho aqui em mãos é o que eu fiz como resposta, tá certo? Então eu meio que vou dar uma colada aqui, beleza? Mas para não fugir muito, né? Eu pensei assim, as palavras e tal, mas isso aqui você consegue a partir do que foi feito acima, beleza? Então, olha só. Então, o que ele fala aqui? Retoma-se o enunciado, bem como alguma relação direta. Então, é interessante aqui eu copiar um pedacinho do enunciado. Tá certo? Até pra, não é bem encher a linguiça, né? Mas até para a solução, né? Ela ficar bem encaixada, bem delineada. Beleza? Então, ó, vamos botar assim, ó. De acordo com o enunciado, vamos botar assim, ó. Se você voltar lá no enunciado do problema, né? Imagine que depois de ter explorado tanto assim, você já decorou o problema. Tá certo? Porque a gente explorou ele muito. Ou você tem ele aqui em mãos e vai lá e dá uma olhada. Então, ó, o que eu percebo, né? O que nós podemos perceber? Ó? De acordo... Opa. Então, aqui, ó. Então, ó, de acordo. Então, isso aqui já é o texto que eu vou mostrar lá para o avaliador. Que você vai mostrar para o seu professor, que vai estar lá no seu trabalho, que vai estar lá na sua prova de seleção, lá para a vaga de emprego, lá você concorrendo com um monte de gente. Então, ó, de acordo com o enunciado. Opa, olha que loucura. Cuidado, não escreva o português errado, viu? Né? O custo de uma viagem na referida empresa, né? Botamos assim, ó, na referida empresa, né? Apresenta, digamos assim, um custo fixo. Então você não copiou tudo. A bandeira você já chamou de custo fixo. Você viu que independente da viagem, você vai pegar aqueles R$4. Pronto, é fixo, independente da viagem. Então você já mudou de nome, ó, já não ficou muito cópia total do enunciado, a encheção de linguiça. Então, apresenta um custo fixo de mais um custo variável. Você pode botar aqui um custo fixo de R$4, digamos assim. Deixa eu até ver aqui. Um custo fixo. Eu não coloquei isso nas minhas anotações, mas eu vou colocar aqui agora. Um custo fixo de R$4 mais um custo variável. Também não tem esse nome, custo variável, tá certo? Lá no enunciado. Um custo variável de... Então, isso aqui você está demonstrando o quê?
ao avaliador que você tem uma linguagem para trabalhar, tá certo? Os variáveis de... E é uma linguagem padrão também, né? Se você está por dentro do assunto, você já sabe que é uma função, prova de função de primeiro grau, você já vai usando custo fixo, variável, coeficiente angular, coeficiente linear, se quiser, né? Então, assim, você já vai utilizando algumas coisas, tá certo? Mas cuidado em colocar nomes bonitos demais, você pode ter problema com isso aí, beleza? Então, custo variável de 1,50 por quilômetro rodado, certo? Então, podemos estabelecer, aí aqui começa a coisa, ó, podemos estabelecer, né, então, com base no que eu acabei de falar aqui, uma função y igual a c de x, não precisa do y, se você não quiser, você pode botar só uma função c de x, tá certo? Que relaciona a distância percorrida x com... Em quilômetros, você pode botar assim, né? X. Vamos botar aqui em quilômetros. Ou em km, né? Eu não gosto muito de botar em km, mas você pode também em quilômetros, né? Com seu custo total em reais. Então aqui a gente dá o nome às variáveis mesmo, quilômetro, reais, newtons, seja lá o que for. Então tenta não colocar tanto nesse texto aqui, como por exemplo, por quilômetro. Então é ideal escrever por quilômetro rodado. Então, retomando aqui, ó, podemos estabelecer uma função y igual a cx que relaciona a distância percorrida x em quilômetros com o seu custo total, tá certo? Em reais. Então, neste caso, né, nós temos o que? O seguinte. Vou botar assim, ó. Isto é. Então, continua essa frase aqui, tá certo? Isto é. A função minha custo vai ser essa aqui, ó. C de x igual a 4 mais 1,5x. Então, aqui eu sei o que é o C, eu sei o que é o x, eu sei o que é o 4, eu sei o que é 1,5. Né? Eu sei o que é essa soma aqui. Então, perceba que não falta nada no enunciado. Ele é lindo. Quando o professor pega uma questão dessa, ele se emociona, feita desse jeito. Claro que você não precisa passar por aquelas 6 etapas. Um cara experiente, um indivíduo experiente, já vem para cá. Você estudou o assunto, né? Tá lá no edital lá do concurso, né? Da seleção, tá lá na prova do professor, você já estudou, você já pula para cá. Só que, em um primeiro momento, é interessante que você, antes da seleção, reflita sobre os passos. Beleza? Então, perceba que até alguns deles aqui ficam, né? Eu coloquei lá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Às vezes eu uso o passo 2 antes do 3. Não tem problema. Mas aquele conjunto de passos ali, mais alguns outros que você, né, achar interessante para o problema, ou até tirar alguns para um outro problema, beleza. Você vai precisar ter esses passos. Tá certo? Então, nós temos isso aqui. Aí agora nós vamos para a resolução. Eu vou chamar isso aqui de 1. Né? Um em parênteses para eu poder, ao invés de chamar esta, né, se eu for usar essa equação aqui, eu falo usando alguma coisa desse tipo, então fica bom para mencionar. Vamos para o próximo slide. Ó. Então, desenvolvendo os cálculos, né, seria a nossa segunda parte. Então, aqui eu estabeleci a relação, né, o enunciado com alguma relação, botei a relação entre as variáveis distância e custo, tá certo? Expliquei bem o que é cada coisa. Agora, desenvolvendo os cálculos, que é a nossa segunda parte, ou seja, nesse caso aqui, vamos pensar o seguinte, ó, substituindo, eu esqueci o S, olha só. Substituindo C de X por 21,25. Cuidado, não é o C, não, é o C de X tudo, é o custo em função da distância, né? Então, C de X por 21,25 em 1. Quem é 1? Esta equação aqui. Podemos obter, né? Podemos obter o valor, né, x, né, cuja, vamos botar assim,
cuja viagem vale, sei lá, x cuja viagem vale. Ou cuja viagem percorreu, né? Vale não, o valor está aqui, ó. Por isso que eu não cheguei a escrever esse finalzinho, né? Estava aqui procurando no papel, mas não achei, não cheguei a concluir, ó. Então, substituindo 6x por 21,25 em 1, podemos obter o valor de x cuja viagem percorreu. Ou cujo táxi percorreu, sei lá. Melhor, né? Cujo táxi percorreu, né? Ou a distância, melhor. Olha para você ver como é que o texto, isso é importante, ó. Substituindo 6x por 21,25 em 1, podemos obter a distância, ó, x. Por isso que eu falo, esse texto aqui não é acabado, você sempre consegue melhorar. Então, se você está em casa, por exemplo, fazendo um trabalho, você sempre pode deixar bem chutinho, ó. Então, podemos obter a distância x procurada, ou solicitada, seja lá como for. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz o que a gente disse aqui, que ia fazer. Tá certo? Então, nós colocamos assim, ó. A gente tem aqui c de x igual a 4 mais 1,5x. Vou substituir agora, então vai ficar 21,25 igual a 4 mais 1,5x. Então, aí aqui você pode passar para o outro membro, né? Por exemplo, vai ficar assim, 1,5x de um lado, né? E o 4 vai passar subtraindo do outro. Certo? Então, você vai ter aqui o seguinte, 1,5x igual aqui vai dar 17,25. Então, aqui fazendo essa conta, ó, x vai dar o quê? 17,25 dividido por 1,5. Quando você está numa situação, gente, onde se você explicitar esse cálculo aqui, deixa ele no cantinho se você quiser fazer essa divisão. Se você já fez ele no rascunho, você pode apagar, porque isso é uma divisão básica. O cara não vai... se você está lá numa situação onde você não tem nenhum calculador na mão e você chegou ao resultado aqui, que é 11,5, o cara não vai descontar a ponto de você porque você não deixou lá a divisão, tá certo? Vamos ser bem honestos. Então, nós achamos isso aqui que é o quê? Em quilômetros. Então, aí agora a gente vai para o terceiro passo. A gente conclui explicitamente o que foi solicitado. O que eu vejo muitas vezes o aluno fazer? Ele mete um bocado de conta, né? Ou o indivíduo lá na seleção de monitoria, por exemplo, bota um bocado de conta lá e quer que você tenha um trabalho de procurar aquilo ali. Eu fico pensando nesse cara dando a monitoria lá para os alunos. Então, ele joga um monte de cálculo, né, no quadro e sai, né? Digamos que ele deu o horário dele, ele saiu, tinha um imprevisto, ó, ficou aquele monte de cálculo. Aí o aluno fica ali procurando. Onde é que está a resposta, pelo amor de Deus? Ou então você é aquele cara que entrega um bocado de papel lá na empresa. Você passou na seleção, né? Foi selecionado e entrega aquele monte de papel lá pro seu chefe. Então aqui, chefe, ó, os relatórios que você me pediu. Poxa, não seria melhor você pegar e botar uns resumos? Você dá um relatório sobre uma atividade lá e botar um resumozinho no final, dá outro relatório, um resumo no final. Isso aí facilitaria o quê? Ele já iria lá na conclusão. Ó, ah, beleza, foi isso. Não, isso aqui acho que não deu certo. Aí ele ia ler o seu relatório. E não, ele ser obrigado a ler todo o relatório, imagina que ele está sem tempo. Né? Então, você tem que pensar que isso aí você leva para o seu dia a dia. Então, essas videoaulas aqui são exatamente para falar esse tipo de coisa, tá certo? Que você precisa ter uma boa escrita, né? Para que o seu interlocutor, o quê? Ele entenda o que você está passando, né? Que mensagem você está passando, né? Então, aí agora a gente conclui, né? Na terceira etapa a gente conclui. Né? Essa conclusão aqui é como se você retomasse um pedacinho do enunciado, botando 11,5 lá. Tá certo? 11,5 km. Então, como é que você colocaria? Portanto, então essa terceira etapa aqui, você botaria assim, ó, portanto, a distância percorrida em uma viagem cujo custo foi R$ 21,25 ou foi, né? Foi, cujo custo foi 25, dada por, igual, vamos botar assim, né? Foi, não fica muito bom, mas tudo bem. É igual
a 11,5 ou 11,50, né? Tanto faz. Quilômetros. Ou 11,5 km, né? Então perceba que nós fizemos todos os passos. Primeiro, né? Nós retomamos o enunciado, explicamos cada relação existente aqui dentro, construímos uma fórmula, tá certo? Depois, pegamos essa fórmula e aplicamos os dados, tá certo? Mais um dado, esse dado aqui, tá certo? Que foi aplicado só basicamente nesse último momento, aplicamos ele. Fizemos as contas e chegamos ao resultado. E no final, nós estamos mostrando esse cara aqui é o resultado. Então não basta só, gente, você fazer um círculo aqui e falar, pô, o resultado é esse. É legal, é massa, não está errado. Mas se o seu concorrente, se você está numa situação onde você vai concorrer com alguém e o cara escreve isso aqui, ele está dizendo o seguinte, pô, o cara está antenado, cara. Ele sabe desde o começo o que ele está fazendo. Porque às vezes você faz tanta conta numa questão que você nem se lembra mais o que é isso aqui. Às vezes você nem bota a unidade, né? Você até esquece esse quilômetro aqui. Bota 11,5, pronto, abafa que acertou. De fato, você acertou. Porém, alguém acertou melhor que você. E como a situação é de comparação, seu concorrente ganha mais pontos que você. Tá certo? Então, ou, se você fez de jeito seu concorrente, não, né? Eu sou muito pessimista, né? Mas é bom a gente ser pessimista quando a gente está estudando, né? Deixa para ser otimista depois. Mas vamos lá. Então, imagine que você, né, pensando no ponto de vista otimista, fez tudo isso, seu concorrente não. Você está aprovado. Isso aconteceu comigo durante uma seleção de monitoria lá na UESB. Eu me lembro que em certa vez, né, eu concorri a uma monitoria lá, até com um aluno, né, eu estava no terceiro semestre ainda, se não me engano, e um aluno do sétimo semestre. Né? Então eu falei, pô, concorrer com um cara é difícil, cara. E ele era um bom aluno. Né? O que acontece? Eu, na prova de monitoria, tinham 5 questões. E tinha bastante tempo para responder. A professora deu a tarde toda para a gente. Né? Aí eu me lembro que eu respondi a prova, acho que eu acertei umas 4 questões e errei uma. E o indivíduo que eu estava concorrendo, né, o que ficou lá, né, mais bem colocado, ele acertou todas. Só que a correção da prova, por parte do processo subjetivo, porque eu queria um aluno para a monitoria, ou seja, um aluno para tirar dúvidas. Então, nesse sentido, eu pensei, poxa, quando eu responder a questão, eu vou explicar bem. Tá certo? Explicar cada detalhe e tal. De fato, a última eu não consegui resolver, não consegui explicar nem nada. O cara lá conseguiu fazer. A professora chegou para mim e falou, Alan, é o seguinte, você tirou os 8 e o indivíduo até tirou 10. Porém, eu quero você para uma monitoria, eu quero que você dê aula para os outros. E, bicho, você escreveu aqui tão bem explicado que a vaga é sua. Outro ele até fez, mas não é o meu objetivo que ele saiba. Eu não estou dando nota para ele para botar lá no histórico dele. Mas sim, o objetivo é que ele saiba passar. E do jeito que você fez aqui, velho, se você reproduzir no quadro, o aluno vai entender isso aqui. Tá certo? Até mesmo o indivíduo que tem dificuldade vai entender. Então você foi e botou todos os pormenores e tal. Pô, fiquei feliz pra caramba com aquilo. Quer dizer, eu não tirei a melhor nota. Olha só o exemplo. Eu não tirei a melhor nota, mas, no geral, eu tinha a melhor escrita. E isso fez, né, ganhar a vaga. Como eu falo, às vezes a gente prioriza muito quantidade. Ah, o cara acertou todas as questões. Mas, por outro lado, né, teve um lá que acertou menos, mas, bicho, os textos dos caras eram impecáveis. Ele errava besteira. Conta, eu já tive um aluno, né, meu que era assim. Eu até subi a nota dele no final, porque ele dava textos tão bonitos, cara, na coisa, mas ele era muito desatento em conta. Eu acho que ele prestava tanta atenção no texto que ele esquecia na hora de dividir um 3 por um 5 lá e botava 1,5, em vez de botar 1,67, sei lá, alguma coisa desse tipo, ou 5, né, 5 por 3, né, eu aqui acabei errando. Então, ele errava uma aproximação, digamos assim, mas o texto dele era muito bem explicado, de modo que você, ao ler, você percebia tudo o que ele queria dizer, velho. Você fala, rapaz, se ele não tivesse errado essa conta aqui, era 100% certo, mas, pô, é um detalhe isso aqui. Então é aí que o professor, às vezes, trata um erro do aluno como detalhe. Agora, se o aluno só mete uma conta lá, pequenininha, né? Se tiver certo, beleza. O professor fala, não, acho que ele sabe, não vou nem entrar no mérito, não. Mas se tiver errado, o professor dá logo 0. Então, numa situação de avaliação, principalmente onde você vai ser comparado, porque na vida é assim, lá fora, infelizmente, você vai ter que concorrer muitas vezes para entrar em algum ponto, você vai ter que ser comparado com alguém. Então, se você tiver numa situação de prova escrita, tá aí as dicas, tá certo? O vídeo foi extremamente longo, beleza? Mas eu acho que deu para ter um panorama geral, tá certo?
Se possível, você pode assistir mais uma vez. Eu vou estar colocando vídeos mais curtos aí na playlist, mas eu vou começar com este vídeo aí, falando tudo isso, né, que eu coloquei. Claro, o probleminha aí é simples, viu, gente? Eu não estou aqui focado no problema, mas nos passos para a resolução do problema, na escrita. Beleza? Então é isso aí. Até os próximos. Muito obrigado.